No programa de hoje você vai embarcar no universo dos efeitos visuais. Não saia daí! Os efeitos especiais apareceram cedo na história do cinema, ainda nos filmes de Georges Méliès, o cineasta francês que no início do século XX sonhava em ser mágico. Ele foi o responsável por alguns dos efeitos mais antigos da história do cinema, como a sobreposição de imagens, a utilização de ilusões de ótica e até o stop motion. No final do século XX, os efeitos especiais ganharam um poderoso aliado, o computador. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, nós conversamos com Arthur Furtado, que trabalha no ramo há mais de 10 anos. A principal referência, assim, foi assim, eu acho que, assim, da minha geração, assim, eu assisti Star Wars, então, assim, aquela coisa bem enraizada mesmo do mundo nerd, né? Então, assim, assisti Star Wars, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, então, assim, você vê esse ET, né? Segredo do Abismo, Exterminador do Futuro 2, então, assim, os filmes que o Cameron fazia, que você começava a ver computação gráfica, você falava assim, nossa, isso é legal demais, né? Então, se a gente pega a trilogia do Star Wars, que foram os primórdios dos efeitos visuais do cinema, claro que o Kubrick o Kubrick começou a fazer, com 2001, fez coisas assim fantásticas, que era um gênio, né, o Kubrick. Então, assim, eu sempre fui muito ligado ao cinema, então acaba que cinema e games, então acaba que isso foi quase que uma coisa meio que natural mesmo. Quase que uma ciência nova, né? Não é mais tão nova, né? Porque já tem alguns anos já, você vê Toy Story de 95, se não me engano, mas acaba que a gente tem toda uma... a gente fala que a curva de aprendizado na computação gráfica é uma curva muito longa. E são várias áreas de atuação, então você pode ser um especialista em 3D, você pode ser um especialista em composição e finalização, um colorista, e cada uma dessas partes você tem que estudar muito, tem que dedicar muito. Então acaba que o que as pessoas mais conhecem é a parte de modelagem 3D, animação, mas não conhecem assim todos os processos que estão envolvidos, né? Que tem desde composição, que aí você tem que estudar muita luz, tem que estudar fotografia, a própria direção, você tem que entender noções de uma direção de cena normal para poder fazer uma animação bem feita. Então, assim, você tem um leque muito grande de ferramentas e áreas que você pode explorar. O próprio render é uma ciência, então, assim, são curvas de aprendizados que realmente são muitos anos para a pessoa ficar assim, com o mínimo de conhecimento dentro dessas áreas. A gente usa muito essa parte da modelagem 3D, animação 3D, né, que acaba que é um carro-chefe, tanto para animação quanto para finalização também. Então, a animação 3D consiste em você reproduzir um mundo virtual, um mundo, né, seja ele hiperreal ou não. No caso do 2D, a gente tem a composição dos passos, né? Porque se a gente começa a falar assim até do render, a gente tem o processo de renderização, ele é feito por passos. Então você tem que renderizar primeiro a cor, você renderiza depois a reflexão, a sombra, e num programa de composição a gente junta todas essas camadas para poder ter o resultado que a gente quer. Então, se você quer uma sombra que ela é um pouco mais azulada, você tem um controle dentro de um software de composição para poder azular essa sombra e não ter que necessariamente renderizar toda a cena de novo. Cada trabalho é um trabalho, né? O processo de finalização, ele está muito ligado a às vezes essas composições que você tem que às vezes colocar um ator que está no alto de um prédio que não é o prédio que ele realmente está. Então você troca esse prédio e coloca ele num outro ambiente, alguma coisa assim. Esse filme que a gente desenvolveu para as Olimpíadas, esse filme consistiu em fazer o tracking, né, que o tracking seria um mapeamento dessas câmeras, das tomadas aéreas, e a partir desse tracking a gente limpou as ruas do Rio de Janeiro e para poder colocar os modelos do Complexo Olímpico, né? Então, assim, onde tinha carro passando, sambódromo, onde tinha gente, a gente limpou tudo isso e aplicou depois um modelo, né? Foi aplicado um modelo 3D do que seria as intervenções no Rio.
Então esse foi um trabalho que, né, que envolveu o 3D também, o tracking e composição, né, para essas cenas. A gente agora está desenvolvendo um curta, né, para o João Batista, que é uma história de 4 irmãs, que no desembolar dessa história a gente tem transformações, que as meninas transformam uma transforma numa árvore, uma transforma num pássaro, então a gente tem interferências dessas, né? Ou seja, o pássaro é 3D, a árvore também é 3D, então a gente tem também esse trabalho. A gente no próximo filme que a gente vai fazer, a gente desenvolve também em 3D e composição. Vai ter uma cena de acidente, vai ter uma cena que é um sonho de um rapaz, então a gente vai reproduzir todos esses ambientes em computação gráfica. No próximo bloco iremos falar sobre software livre e videogame, não saia daí. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Nos últimos anos, vários recursos de computação gráfica ficaram mais acessíveis para quem se interessa pelo assunto. A produção que antes era muito cara e trabalhosa, hoje pode ser feita com mais facilidade e menos gastos. Para a pessoa começar hoje, existem ferramentas que são gratuitas e que estão disponíveis. E são ferramentas que hoje a gente sabe que são poderosas e estão ficando cada vez mais poderosas, como é o caso do Blender, que é um software 3D livre. Ou seja, qualquer pessoa pode baixar o programa gratuitamente, usar, inclusive a pessoa pode pegar outros tipos de render para serem utilizados com Blender, ou seja, renders Ray Trace, que usam, calculam a luz de uma forma mais realística. Então, você tem GIMP, que é o Photoshop gratuito também. Então, para quem quiser começar a enveredar nesse universo, dar uma pesquisada mesmo nas ferramentas que estão disponíveis aí, que são gratuitas e tem o mesmo, hoje começam a chegar próximo dos programas profissionais, em termos de precisão, né, de precisão técnica e de acabamento. O Blender é quase que hoje um instituto, né, esse software 3D é um instituto, onde tem escola, eles ganham dinheiro com treinamento. Então agora eles lançaram um curta, chama Tears of Steel. E aí agora inclusive hoje eu estava vendo isso e é super legal. Ele foi todo, esse curta foi todo feito com software livre. A gente tem um problema muito sério que acaba que a concentração dos recursos, a gente tem pouco recurso, o nosso mercado ainda não é um mercado sustentável, assim, falando em termos de cinema e propriamente de jogos, que eu acho que pode ser bem paralelo, assim, que a gente, no caso do cinema, a gente tem uma produção que ainda depende de incentivo, né, incentivo tanto fiscal quanto incentivo estadual ou municipal, ou seja, a gente depende das leis de incentivo, se você quer produzir alguma coisa. Os jogos também, eu acredito que jogo ainda depende muito disso, né? Agora, o jogo já no Ministério da Cultura é visto como
audiovisual, então acaba que começa a ficar mais fácil também de aprovar um projeto, às vezes, numa lei Rouanet. Então, assim, a gente está no mercado, o Brasil tem um mercado consumidor violento. Eu acredito que a gente tem que vencer algumas coisas com relação à pirataria, que é uma coisa muito séria, que se a gente trabalha na indústria, a gente tem que pensar que a gente não pode baixar jogo pirata, a gente não pode comprar filmes piratas, que a gente tem que criar o hábito de consumir. Se a gente quer trabalhar num mercado que seja sustentável, a gente precisa de ter um mercado que pague você bem, que pague bem os profissionais que trabalham com isso. Não acaba que muitos profissionais brasileiros acabam indo para fora para trabalhar em grandes estúdios, né, profissionais que poderiam estar dentro do Brasil trabalhando aqui. Porque é um mercado que tem um potencial violento, né, um potencial de consumo violento, mas acaba que ele ainda é muito júnior com relação ao mercado, se a gente vai ver o norte-americano, o mercado europeu, dessas áreas, né? É praticamente impossível falar sobre efeitos visuais e computação gráfica sem se lembrar dos games. Pois é, em 2009, era um outro sonho que eu tinha, né, que eu acho que a gente cresceu muito nesse boom. Eu tô com 35 anos, então assim, eu vivi Atari, vivi Nintendo 8 bits, vivi aí Super Nintendo, Mega Drive, né? Então assim, acaba que a gente foi acompanhando toda essa história de jogos digitais. Como a gente já tem um know-how na parte de 3D, a gente falou assim, por que não implementar essa parte de programação para a gente desenvolver jogos digitais? Então, a partir de 2009, a gente também começou a desenvolver essa parte de entretenimento, pensando muito também na convergência, né? Que hoje você tem uma televisão que já está conectada na internet, que daqui a pouco começa a ter aplicativo, que começa a ter jogo, que tem 3D, ou seja, tudo vai estar conversando, né? O jogo conversa com um filme, que conversa com um site na web, que conversa com mídia social. No caso do jogo, ele tem uma complexidade um pouco maior, porque o jogo ele depende de uma narrativa, né? Você tem que ter uma história por trás do jogo e todas as variáveis dessa narrativa. Então acaba que para desenvolver o jogo, o roteiro ele é um pouco mais trabalhado porque ele tem suas variáveis, né? Ele não é uma história muito linear. Então, se o personagem cai num determinado ponto dessa fase, o que vai acontecer, né? Então, tudo tem que ser pensado. O processo de construção do jogo, ele é um processo que, em função de dinâmica, dos colisores, acaba que você tem, assim, no caso, você tem muitos erros, né? Muitos problemas de programação que surgem no meio no desembolar mesmo dessa construção desse jogo, e que requerem muito tempo, muito teste, já que, e no caso da animação, a gente acaba que se deu algum problema, se às vezes tem como resolver numa composição, e aí você já resolve. No jogo não tem como, né? Então, assim, é um processo muito mais minucioso e muito mais trabalhoso. O Para Todos chegou ao fim. Não perca o nosso próximo programa sobre efeitos sonoros. Até lá! And action! Memory override in progress. You're a jerk, Tom. Oh, I'm sorry.